Bem, no último vídeo a gente falou sobre a transformada de Fourier discreta no tempo. A modo de resumo, eu vou trazer para vocês aqui os 4 métodos de Fourier representados de forma gráfica. Você vê aqui em cima, temos os métodos de Fourier para o domínio do tempo contínuo. E aqui embaixo, estão os métodos de Fourier para tempo discreto. Nessa parte aqui, na primeira coluna, estaria aqui a série de Fourier contínua, a série de Fourier discreta, e desse lado aqui estaria aqui a transformada de Fourier contínua e a transformada de Fourier discreta. Observen que quando é que se aplica a série de Fourier? Em ambos os casos, para tempo discreto e tempo contínuo, sempre a série deve ser aplicada quando você tem um sinal periódico no domínio do tempo. Né? E em ambos os casos, a função harmônica obtida pela aplicação da série de Fourier vai ser uma função harmônica discreta. Já a transformada de Fourier, ela tem aplicabilidade para funções ou sinais que não sejam periódicos, tanto no caso do tempo contínuo como no tempo discreto. Em ambos os casos, o espectro, lembrem que se chama espectro, o espectro em frequência vai ser um sinal, bom, no caso da transformada de Fourier contínua, o espectro aqui vai ser um sinal aperiódico, e já aqui o espectro vai ser um sinal periódico. Em ambos os casos, os espectros serão sempre contínuos. Aqui, no caso da transformada de Fourier contínua no tempo, tanto a função harmônica como o espectro em frequência, eles vão ser não periódicos. E no caso, o tempo discreto, da transformada de Fourier discreta no tempo, tanto a função harmônica como a transformada, o espectro em frequência, vão ser funções periódicas. Bem, agora, a pergunta que a gente vai analisar, estudar no vídeo de hoje, é o seguinte: será que existe alguma relação entre os métodos de Fourier? Será que a gente tem alguma relação entre esses gráficos, entre esses métodos? Bom, a primeira relação que a gente vai estudar é a relação que existe entre a transformada de Fourier contínua no tempo e a transformada de Fourier discreta no tempo. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar que você tem um sinal contínuo, que vai se chamar de x dt, e esse sinal contínuo ele é multiplicado por um trem de impulsos, um conjunto de impulsos unitários de período t sub s. O produto dessa multiplicação vai gerar que coisa? Vai ser um somatório de menos infinito até infinito, onde eu vou ter que coisa? Lembrem que o impulso é uma função que ela somente vai ter um valor diferente de zero quando o argumento da função for igual a zero. Portanto, esse conjunto aqui, ele vai ser zero sempre que esse valor do argumento seja diferente de zero, já que o impulso vale zero, multiplicado por x em nts vai ser igual a zero. Então, essa função aqui vai ser igual a zero sempre, menos em aqueles pontos onde t seja igual a nts. Se t for igual a nts, então eu vou pegar o valor de x em nts. Então, essa nova função que eu estou tendo aqui, eu vou chamar ela de x pro. Ou seja, eu vou chamar ela de x amostrado. Essa função aqui vai se chamar de x amostrado. O próximo passo é fazer o quê? Eu vou pegar os valores do x amostrado, que esses valores de x amostrado, vou pegar aqueles valores que são diferentes de zero, certo? E vou formar agora uma sequência discreta. Essa sequência discreta eu vou chamar de x de n. De forma tal que o meu x de n vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu x amostrado em aqueles valores do x amostrado que são diferentes de zero. Dessa forma, eu vou ter o x de n igual a quem? Quais são os valores de x amostrado diferente de zero? Então, são aqueles valores onde a função impulso tem um argumento igual a zero. Seria x em nts.
Hum? Desta forma, a função x amostrado e x de n vão estar descritas pelo mesmo conjunto de valores, que são diferentes de zero, certo? Se agora eu analiso, eu calculo a transformada Fourier do x amostrado e a transformada Fourier discreta no tempo do x de n, eu vou ter o seguinte, ó, você vê aqui. Esse aqui é o espectro da função x amostrado. O espectro x amostrado vai te dar um pouquinho pela convolução do x de f com quem? Com o trem de impulsos. Por quê? Lembra, aqui vou ter que coisa? A multiplicação de duas funções no mínimo tempo. Lembra que quando eu multiplico duas funções ou dois sinais no mínimo tempo, utilizando a propriedade da dualidade multiplicação-convolução, no domínio da frequência, essa multiplicação se transforma numa convolução, certo? Então, aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a convolução de quem? Do espectro de x com quem? Com um conjunto de impulsos no domínio de f, né? No domínio da frequência. Se eu faço agora uma troca de variável, vou chamar de f, vou fazer uma troca agora f, vai ser agora fs vezes f maiúsculo. Estou fazendo que coisa? Um escalonamento no eixo da frequência. Esse escalonamento no eixo da frequência vai transformar aquela convolução nesse valor que aparece aqui. Por quê? Você vê que quando eu tenho a convolução de um sinal com um impulso, eu vou ter que coisa? Sempre que aparece a convolução de um sinal com um impulso, eu vou ter que coisa? Vou ter o próprio sinal deslocado pelo valor do impulso. Então, como aqui eu tendo a convolução do sinal do espectro por um conjunto, um trem de impulso, eu vou ter aqui um somatório, que é o que aparece aqui, de infinitos impulsos, todos eles deslocados. Como eu fiz também o escalonamento de frequência, mudando f por fs vezes f maiúsculo, eu chego aí nessa expressão aqui. Certo? E eu sei bem aqui que na hora que eu fiz aqui a troca da variável f por fs sobre f, aqui o valor exponencial ele mudou para esse valor aqui. E toda essa expressão aqui agora vai virar que coisa? Vai virar o espectro de quem? Da função x de n. Ou seja, aqui seria o espectro da função x de n, seria transformada de Fourier discreta no tempo. Então, vou ter uma relação entre quem e quem? Entre o espectro x amostrado, escalonado na frequência, com o espectro do sinal discreto. E essa relação é muito importante. Hein? As conclusões são essas que aparecem aqui. Ou seja, o espectro do sinal discretizado, formado por quem? Por aqueles valores diferentes de zero da função x amostrada, hein? Vai ser igual a quem? Ao espectro do sinal x amostrado escalonado em frequência. Ok? As três expressões que aparecem aqui, elas são totalmente equivalentes e se derivam dessa expressão aqui em cima. De forma gráfica, seria mais ou menos o seguinte. Eu vou ter aqui que coisa? Eu vou ter aqui um sinal, bem? Observa aqui, eu tenho aqui o meu sinal contínuo. E esse sinal contínuo, ele foi multiplicado por um conjunto de impulsos. O resultado dessa multiplicação vai gerar que coisa? Vai gerar o x amostrado. O espectro do x amostrado é esse que aparece aqui. Certo? E agora, eu vou pegar aqueles valores do x amostrado que são diferentes de zero. Que seriam que coisa? Aqueles valores, hein, onde o sinal foi multiplicado pelo impulso unitário. Hein? São esses aqui. Então, esses valores, com esse valor, eu vou criar uma nova sequência numérica. Essa sequência numérica eu vou chamar de x de n. Se eu calculo a transformada Fourier discreta no tempo desse x de n, eu vou ter que coisa? O espectro do sinal discretizado, que seria esse aqui.
E observe o que acontece. Esse espectro aqui é exatamente igual ao espectro desse sinal aqui. Observa? Só que escalonado em frequência. Né? Ou seja, aqui seria um período sinal e um período sinal aqui coincide com que coisa aqui? Com a frequência S, que seria a frequência do trem de impulso, que seria, a gente pode chamar também de frequência da amostragem. E ainda a gente tem uma outra conclusão que é essa aqui. Ó, esse aqui é o espectro, esse aqui é o sinal original. Bem? Esse aqui é o sinal original. Esse sinal original tem como espectro que coisa? Esse espectro aqui. Então, você bem que, se eu pegar esse espectro aqui e multiplicar por um trem de impulsos, no mínima frequência, eu vou chegar nessa expressão aqui. Ou seja, a transformada do sinal discretizado obtido a partir da multiplicação do sinal contínuo por um conjunto de impulsos vai ser igual a que coisa? Vai ser igual ao espectro do sinal contínuo com volução repetido, ou seja, feito com volução com um conjunto de impulsos em F, de forma que o espectro esse aqui ele vai aparecer repetido, hein? Em múltiplos inteiros de Fs. Então, aqui tem uma relação entre a transformada de Fourier contínua no tempo e a transformada de Fourier discreta no tempo. Esse processo chama-se processo de amostragem. E a gente vai analisar em profundidade esse processo de amostragem nas próximas aulas. Uma outra relação que aparece é a relação que vai existir entre a transformada de Fourier discreta no tempo e a série de Fourier discreta no tempo. A gente sabe que o par da série de Fourier é esse que aparece aqui. Essa aqui é a aproximação de Fourier, uma aproximação que vai ser exata, sempre que o sinal analisado ele seja periódico, e a gente faça uma análise ao longo do período completo do sinal, ou seja, utilizando n sub 0 amostra, que coincide com o número de amostras que forma o período do sinal. E essa aqui é a função harmônica que se deriva da série de Fourier. Bem? Então, aplicando a propriedade de deslocamento na frequência, e sabendo que o par da transformada Fourier discreta no tempo para a constante 1 equivale a um impulso em F, pode-se determinar que coisa a transformada Fourier discreta no tempo de x de n. Como que? Como essa expressão aqui. Bem? Você aplica essas duas expressões aqui, você vê que essa expressão aqui equivale a essa aqui, certo? E se você utilizar 1 vezes um df, seria 1 que está multiplicando aqui. Então, a gente utilizando essas duas propriedades e expressões, a gente chega nessa expressão que aparece aqui. O que significa essa expressão aqui? Bom, significa que se eu faço a análise pela transformada de Fourier discreta no tempo para sinais discretos que sejam periódicos, a série de Fourier vai aparecer como um caso especial da transformada de Fourier. O que significa isso aí? Bom, que o espectro em frequência de um sinal discretizado periódico vai estar formado por um conjunto de impulsos que vão acontecer em múltiplos de k sobre n sub 0. Ó, você vê aqui a mesma coisa. Aqui, quando é que essa função impulso tem um valor diferente de zero? Quando é que ela vale 1? Ela vale 1 quando f for igual a quem? A k sobre n sub 0. Certo? Então, nesses valores de k, seja de f igual a k sobre n sub 0, é que eu vou ter aqui, que coisa? O valor de k. E esse valor de k vai ser o que eu vou passar para o espectro. Isso significa que, de forma gráfica, eu vou ter o seguinte. Esse aqui é que coisa? Esse aqui vai ser a minha função, ou seja, o meu sinal discreto no tempo. A série de Fourier desse sinal discreto no tempo
é que aparece aqui em cima. Essa aqui é a série Fourier do sinal discreto. E então, a transformada Fourier desse sinal discreto, porém periódico, vai ser dada por essa expressão aqui. Observe aqui que aqui vai acontecer que coisa. Ó, os valores vão coincidir exatamente com os valores da série. Só que o espectro aqui é periódico e está formado por um conjunto de impulsos com amplitude igual à amplitude de quem? A amplitude da função harmônica. Ou seja, os valores do espectro, ou seja, aqueles valores do espectro diferentes de zero, vão coincidir com os valores da função harmônica. Ou seja, os dois seriam iguais, só que esse aqui está formado por quem? Por um sinal discreto, e esse aqui está formado por um sinal contínuo. Observem que esse sinal aqui é um sinal contínuo. Hein? Entre esse ponto e esse aqui, entre dois impulsos, o valor é zero. Aqui já entre duas amostras, hein? Entre uma amostra e outra, o sinal não existe. O sinal somente está definido nos pontos, hein? Em que existem as amostras. Lembre que aqui o K é inteiro e aqui o F é um sinal, é um valor contínuo. Vamos ver um exemplo. Você vê aqui o seguinte exemplo. Eu vou calcular a transformada Fourier discreta no tempo da função cosseno, certo? Vou aplicar a definição da transformada Fourier discreta no tempo. Aplicando a definição, chego aqui nessa expressão, eu aplico aqui agora aqui o cosseno, eu vou transformar o cosseno utilizando a identidade de Euler. Então, o cosseno seria a soma de duas exponenciais complexas, com um argumento trocado. Aqui seria Jπn sobre 2, aqui seria menos Jπn sobre 2. Então, isso aqui sobre 2 é igual ao sinal cosseno. Certo? Eu multiplico agora esse por esse e esse por esse, e vai dar essa expressão aqui. Uhum. Então, colocando isso aqui em forma compacta, eu chego nessa expressão aqui. Ou seja, o espectro da função cosseno, hein, vai ser igual aqui a um conjunto de impulsos unitários de período 1. Um impulso unitário que seria em F menos 1 quarto e outro impulso que seria em F mais 1 quarto. E essas duas funções, elas são periódicas de período 1. O sea, se repete. O sea, aqui seria a primeira, vamos aqui, centrada em 0, e vou ter aqui em mais 1 quarto, um impulso, e aqui em menos 1 quarto, um impulso. Depois, em 1, seria o próximo período, vou ter aqui em 1 menos 1 quarto, essa função aqui, e aqui em 1 mais 1 quarto, a outra função que se repite, certo? Aqui o outro estaria centrado em 2, por aí vai, certo? Eu posso utilizar a expressão do espectro tanto em F como em J ômega. Lembrem que aqui seria a frequência natural e essa aqui seria a frequência angular. Bem, então, aplicando agora a série Fourier no mesmo sinal, vou aplicar também a definição da série Fourier. Bem? E vou trabalhar com essa definição. Eu sei que o cosseno, esse aqui, primeiro preciso analisar se esse cosseno vai ser um sinal periódico. Lembrem que, no caso discreto, eu preciso determinar o número n. Se esse número n for um número inteiro, então o sinal é periódico. Se o número n não for um número inteiro, não posso afirmar que essa função seja uma função periódica, mesmo que seja uma função senoidal. Então, no caso aqui, para n igual a 4, se cumpre a condição, resolvo aqui a série Fourier e determino qual é a função harmônica. Vai me dar que coisa? Vai me dar que a função vai valer a sobre 2 para k igual a menos 1, a sobre 2 para k igual a 1 e 0 para os demais valores. E a função tem período 4. Bem? Então, você vai aqui o seguinte, ó. Tenho aqui 0, uma amostra aqui, bem? E outra aqui, ou seja, tenho aqui a função, ela vai ser que coisa? A função aqui, essa que aparece aqui, vai ser um conjunto de impulsos de período 4.
Bem? O sea, o período desse trem de impulso é 4. Bem? Então, eu vou ter aqui que coisa? Vou ter aqui 0 e em menos 1 vou ter um impulso. 0, menos 1, um outro impulso. Depois, em 4, o período. Em 4, menos 1, vou ter um impulso. E em 4, mais 1, vou ter um outro impulso. Então, você vê que as duas funções, elas são equivalentes. Ou seja, os valores para os quais a função harmônica é diferente de zero, esse valor que está aqui em cima, coincide com os valores para os quais o espectro do sinal discretizado é diferente de zero também. Essa é uma conclusão importante também que a gente pode chegar. Uma outra conclusão é o seguinte, continuando entre a série de Fourier discreta e a transformada Fourier discreta. Imagina que eu tenho um sinal xdn, é um sinal que ele não é periódico, bem? E é discreto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma extensão periódica do sinal. Eu vou pegar o sinal e adicionar vários sinais centrados num período determinado. Bem, essa extensão periódica do sinal eu vou chamar de XP. Certo? Então, você vê que o meu XP vai ser igual a um somatório de XDN mais NNP. NP seria o período que eu estou assumindo. Essa extensão periódica que eu estou formando aqui equivale a fazer que coisa? Equivale a fazer a convolução entre o XDN com quem? Com um trem de impulso de período NP. Então, se eu aplico agora a dualidade, a propriedade da dualidade multiplicação-convolução, eu chego nessa expressão que aparece aqui embaixo. Ó, o espectro XD da tensão periódica, esse que aparece aqui. Hein? E aqui, a convolução dos dois sinais no domínio do tempo discreto equivale à multiplicação do domínio do tempo, equivale à multiplicação do domínio da frequência. Essa expressão que aparece aqui. Bem? E aqui, eu vou jogar para fora esse 1 sobre NP, que é uma constante. E essa multiplicação aqui equivale a que coisa? Essa multiplicação aqui equivale a um somatório de k que vai de menos infinito a infinito de quem? Da função x em k sobre NP. Bem? Por quê? Porque você vê aqui que o trem de impulso é um trem de impulso de período 1 sobre NP. Então, significa que esse sinal impulso aqui, ele somente vai ser diferente de zero quando f for igual a quem? A k sobre NP. Então, quando f for igual a k sobre NP, o ρ é igual a 1. E então, o x vai ser o x de quem? De k sobre NP. Então, dessa forma, eu chego aqui nessa expressão aqui, que combinando com a expressão anterior, fica dessa expressão anterior que tinha terminado para a função harmônica, que seria essa aqui, certo? Então, igualando essa expressão aqui com a expressão da função harmônica, vai ficar essa expressão aqui. Ou seja, a função harmônica vai ser igual aqui a 1 sobre NP vezes o espectro do sinal em que valores? Quando f for igual a k sobre NP. De forma gráfica seria o seguinte, eu tenho aqui o meu sinal, você vê que esse sinal aqui, ele não é um sinal periódico, porém eu vou fazer que coisa? Eu vou fazer um acréscimo do sinal, vou adicionar réplicas do meu sinal, aqui, ou seja, vou adicionar réplicas do meu sinal, de forma que eu vou ter um sinal periódico. Bem? O espectro desse sinal aqui, que sempre é um espectro periódico, vai ser esse aqui. Agora, o espectro do sinal formado pelas réplicas do sinal original, que seria isso aqui, que seria uma aproximação periódica do sinal, é esse aqui. E nesse sinal eu posso aplicar agora que coisa? A série de Fourier, porque o sinal é periódico. A série de Fourier vai gerar que coisa? Uma função harmônica, e essa função harmônica vai ter essa expressão aqui. Observem que essa expressão aqui equivale à discretização
do espectro, hein, do sinal original. Ou seja, se eu transformo esse sinal aqui num sinal periódico, a função harmônica desse sinal periódico obtido pela transformação, que é essa função aqui, equivale a que coisa? A discretização do espectro do sinal original. É um fato, uma conclusão bem importante também. Certo? Então, com essas três relações, a gente vai terminar o vídeo de hoje. Bem? Eu vou deixar alguma leitura para, se vocês tiverem o livro, façam uma leitura desse capítulo do livro e estudar os exercícios com respostas. Bem? Então, lembrem de, se tiverem alguma dúvida, enviar o formulário ou se comunicar comigo. Bem? Até mais.